Estes gráficos ilustram a retirada de todos os elétrons de dois átomos, X e Y. Analisando os dois gráficos e utilizando seus conhecimentos, é correto afirmar que o composto formado entre os átomos de X e Y deve apresentar, então, dá para a gente saber quem são esses dois elementos X e Y, né? Energia de ionização é a energia necessária para a gente tirar um elétron de valência, tirar os elétrons de valência de um átomo, né? Sendo que o primeiro é sempre o mais externo, o primeiro a ser arrancado. Então, no caso do X, essa foi a energia aqui para tirar o primeiro elétron, essa foi a energia para tirar o segundo e assim por diante. Então, perceba o seguinte, essa energia ela vai crescendo porque à medida em que eu tiro elétrons de um átomo, fica mais difícil tirar o próximo elétron. Porque à medida em que ele vira um cátion, o raio dele tende a diminuir. Só que a gente tem que procurar nesse gráfico, né, saltos energéticos. Por que saltos energéticos? Porque a energia ela tem sempre que crescer. E percebam aqui nesse primeiro gráfico, olha, nesse intervalo aqui ela cresce com um determinado padrão. Agora, após arrancar este que é o primeiro elétron, para arrancar o segundo eu precisei de muito mais energia. Por que será que precisou de muito mais energia? Toda vez que tiver um grande salto no gráfico, isso quer dizer que a gente mudou de camada. Porque se eu tiro os elétrons de fora para dentro, eu tiro lá o de valência, aí caso acabar a minha camada de valência, eu vou tirar o próximo elétron de uma camada mais interna. Por isso que vai ser muito mais difícil. Então, se após arrancar o primeiro elétron para tirar o segundo foi muito mais difícil, esse elemento X está na coluna 1A. Ou seja, ele tem só um elétron na camada de valência. Já o Y, ele tem, olha só, quantos elétrons a gente arrancou até ter o salto? 1, 2, 3, 4, 5. Para tirar o sexto elétron foi muito mais difícil. Isso quer dizer que eu tirei os 5 elétrons dessa primeira camada, e aí o sexto elétron está em uma camada mais perto do núcleo. Ou seja, esse Y com certeza está na coluna 5A. E aí ele diz na letra A que a fórmula do composto é XY, sólido com boa solubilidade em água e excelente condutividade elétrica a 25 graus. Se X está na coluna 1A, X é um metal que tem um elétron de valência. E se o Y está na 5A, Y é um ametal com 5 elétrons de valência. E metal com ametal é ligação iônica, sendo que os compostos iônicos são sólidos, tá certo? Eles têm boa solubilidade em água, a maioria sim, porém eles não conduzem corrente elétrica a 25 graus. Substância iônica não conduz corrente elétrica no estado sólido. Só que além disso, tem dois erros. A fórmula também não é XY. Porque se o X tem um elétron, ele perde um. O Y ainda não ficou estável. Eu precisaria colocar outro X. O Y ainda não está estável. Precisaria colocar um terceiro X para perder o elétron para o Y. E aí esse composto iônico teria a fórmula X3Y. Letra B. X com distribuição eletrônica 282 e Y apresentando apenas 2 elétrons de valência. Tá? Então está errado tanto a distribuição, porque nós vimos que o X tem um elétron na camada de valência, e o Y não tem 2 elétrons de valência, ele tem 5. C. Fórmula seguindo a regra do octeto com a liberação de energia na formação do composto. Então, fórmula seguindo a regra do octeto, porque X perde um elétron para poder ficar com 8 na camada anterior, já que ele está na coluna 1A. O Y da 5A ganha 3 elétrons até inteirar os 8 do octeto. E, com liberação de energia na formação do composto, como é um composto iônico, quando os cátions se juntarem com os ânions, a gente diz que ocorre uma grande liberação de energia. E isso é chamado na substância iônica de energia de rede. Então, a resposta é letra C. Vamos ver a D. X com o número atômico 12 e Y com 2 elétrons com maior energia potencial. Ó, questão de 2 elétrons com maior energia potencial seriam os elétrons lá da camada de valência, o mais externo. E nós já vimos que não tem 2.
E o X tem 12, tem número atômico igual a 12, para saber isso aí é só contar os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse primeiro pontinho aqui, gente, olha, nos dois gráficos, ele está lá no 0 elétrons, tá? Então esse primeiro ponto a gente não conta, não. Então a letra D também está errada.